Hoje nós vamos falar sobre o mercado da bola. Temos algumas atualizações para trazer para você sobre transferências, saídas e vindas de jogadores do futebol brasileiro, de clubes aqui do Brasileirão, da Série A. E eu quero trazer aqui para você essas atualizações, então fica até o final, porque eu posso estar falando uma informação muito importante sobre o teu time, certo? Já deixa aí nos comentários que time que você torce, qual que é o time do teu coração, e aí, conforme você for deixando os comentários, eu posso estar nos próximos dias trazendo atualizações, informações de última hora que a gente encontrar aqui sobre o teu clube do coração, certo? Vamos lá, vamos começar já de cara, vamos direto ao ponto. Nós temos algumas informações para compartilhar e repercutir junto com você. E nós vamos começar com São Paulo, certo? São Paulo tá abrindo negociações com o jogador lateral direito ex-Frankfurt, né? O Aurélio Buta, né? Vamos falar um pouquinho melhor sobre esse jogador. Quem é Aurélio Buta? O Aurélio Buta, ele é um lateral direito de 29 anos, como você pode ver na matéria aí ao lado, né? Ele tem 29 anos e ele tá livre no mercado após o seu vínculo com o Copenhague, da Dinamarca. O seu último clube era o Copenhague, da Dinamarca, né? Onde as tratativas com o São Paulo, elas iniciaram há cerca de mais ou menos 2 semanas, né? E a atualização é que o São Paulo tá se aprofundando a fechar essa negociação com o lateral direito Aurélio. Vamos lá, vamos falar um pouquinho melhor sobre o Aurélio. Ele é nascido em Mekong, na Angola, mas ele é naturalizado português. Ele passou aí por quais clubes? Vamos dar um parecer bem rápido aqui. Ele chegou a integrar o Benfica B, mas ele no futebol profissional, ele foi integrado e negociado com o Royal Antwerp, da Bélgica. Também ele foi negociado com o Frankfurt, porque ele jogou bem lá na Bélgica, né? Então o Frankfurt da Alemanha contratou o jogador e aí ele passou depois o Frankfurt pelo Reims da França e também, por último agora, o Copenhague da Dinamarca. E o São Paulo, né, está aí em negociação. Ele viria sem custo e ele é visto pela diretoria são paulina como uma oportunidade do mercado da bola para reforçar o elenco. E as negociações seguem em andamento e existe um otimismo, essa é a atualização dessa informação, um otimismo muito grande entre os envolvidos. Tem mais uma ainda no final desse vídeo sobre o São Paulo, então se você é são paulino, não perca nada aqui. Vamos lá para mais algumas informações. Agora, o Flamengo, Mengão, o Flamengo, ele tá aí no mercado da bola e ele entra na disputa por um meia da Argentina, certo? Quem seria este meia da Argentina? Nós estamos falando de Thiago Almada, jogador da seleção argentina e do Atlético de Madrid. Ele tem, negociado com o River Plate ultimamente. Aí qual que é a informação? O rubro-negro acena com uma proposta melhor, mas o jogador dá preferência ao mercado europeu. Então, por mais que o Flamengo tenha um interesse nesse jogador, e ele investiu ainda mais uma investida, financeira, melhorou a investida financeira por este atleta, mas o interesse dele é o mercado europeu, ele não quer o mercado sul-americano. Vamos lá. Quais que foram as condições? O Flamengo apresentou condições de pagamentos mais favoráveis que o River Plate. Ele está em negociação também com o River Plate, certo? E o principal ponto é o parcelamento de compra menor do que o apresentado pelo clube argentino. A informação inicial foi dada pelo Coluna do Fla e confirmada pela reportagem. Almada, porém, dá preferência em continuar na Europa e ele tem participado na campanha argentina, que nessa quarta-feira, no caso amanhã, vai enfrentar a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo. E aí, a chance, dele defender o Flamengo, argumenta caso não surja nenhuma proposta europeia que o agrade. O jogador foi campeão brasileiro da Libertadores em 2024 pelo Botafogo. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, já havia dado pistas sobre a Almada durante a série de amistosos do rubro-negro em Portugal, quando comentou sobre a negociação do River Plate com o atleta. E aí é que abre aspas, aqui pro comentário do José Boto. Tens a certeza que isso é verdade? Que ele vai para o River Plate? Eu não tenho. Agora, é verdade isso? Tem certeza que isso é verdade? Eu não tenho, disse José Boto. Então, o que acontece? Ele está em negociação com o River Plate, mas a proposta, a condição de pagamento do Flamengo é mais favorável, mas a intenção do jogador é o mercado europeu. Se não vier nenhuma proposta, que agrade o Thiago Almada, ele com certeza não vai deixar de vir para o Flamengo para ir para o River Plate. Então, tá muito próximo, desde que não haja uma oferta que agrade o jogador lá na Europa, certo? Então, essa atualização sobre o Flamengo e Thiago Almada. Agora vamos lá para outra informação, agora envolvendo Botafogo. O Zenit
fez uma oferta por Danilo, certo? Fez uma oferta, mas Danilo não se anima com a oferta e ele então se alinha para renovar com o Botafogo. Vamos lá, o que diz aqui na matéria? O futuro de Danilo permanece incerto. O jogador recebeu uma proposta do Zenit da Rússia, mas não demonstrou interesse em uma transferência para o clube que se reapresentará no Botafogo. Enquanto isso, o Palmeiras aguarda uma resposta sobre a oferta que apresentou para contratá-lo. Então tem aí o Zenit, né? E o Palmeiras tentando contratar, mas o jogador já se reapresentou no Botafogo. Ou melhor, vai se reapresentar no Botafogo. Vamos lá, nesse momento o clube internacional, o Zenit, que demonstrou maior desejo, segundo a apuração italiana. Entretanto, o objetivo do meio-campista e do staff segue em uma transferência para um time de elite do futebol europeu com uma liga forte, certo? Além do Zenit, clubes do futebol inglês fizeram sondagens, mas nenhum avançou na negociação. Nesse cenário, vamos ver aqui... Nesse cenário, o Palmeiras também mantém a proposta, certo, para contratar o jogador. Contudo, o volante alinhou a representação no Botafogo e será no início da próxima semana. Ele fez questão de compartilhar a preparação para a volta à equipe carioca em publicação nas redes sociais. Então aqui, ó, ele compartilhou, né? A reapresentação que será feita na próxima semana, onde havia dúvidas sobre essa representação, já que ele acabou afastado do Botafogo já antes da Copa do Mundo, e o clube carioca prefere negociá-lo com o mercado externo. E aí, você que torce pro Botafogo, acha que seria uma boa negociação negociar Danilo tanto para o exterior ou para o rival Palmeiras? Vamos lá, porque não há pressa para definir a situação e o próprio Palmeiras definiu que espera até o fim da janela de transferências. A oferta gira em torno de 20 milhões de euros, ou seja, cerca de 116 milhões de reais, tá? Além de incluir... no Palmeiras também está incluído o zagueiro Navas, certo? Então vamos ver o que vai ser deste negócio. O Zenit demonstrou esse interesse no jogador, mas ele não tem interesse em ir para o futebol do Zenit. Ele quer uma liga mais forte, um time mais forte. E aí, o que você pensa sobre isso? Acha que ele vai conseguir? Tem agora uma informação sobre o Internacional. Vamos lá. Aqui a matéria, vamos ver se eu consigo alinhar ela aqui. Mais um pouquinho. Aí. Vamos lá. O Internacional acertou com o goleiro Matheus Cunha do Cruzeiro, certo? Negociação confirmada, aqui tá tudo certo, já tá confirmado. Matheus Cunha, goleiro do Cruzeiro, será reforço do Internacional agora no segundo semestre do Campeonato Brasileiro. O Internacional terá um reforço para a sequência, né? Vai dizer, de acordo com o GE, as partes já alcançaram um entendimento total. Com isso, o arqueiro de 25 anos, um goleiro novo, é esperado em Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames e assinar o contrato. O Matheus Cunha, ele vinha tendo pouco espaço no Cruzeiro, ele vive uma expectativa de ter mais minutos em campo no Colorado, uma vez que vem sendo pretendido nos últimos meses ver Otávio, né, para ser o titular absoluto desde a lesão do Cássio. O Internacional vê potencial no goleiro, que chegaria para disputar a posição com o Sérgio Rocher, que vem sofrendo com problemas físicos e críticas também da torcida. E aí, você que aqui tem até alguns dados, né, do goleiro, são 12 jogos, 5 sem sofrer gols, 13 gols sofridos e 17 defesas. Matheus Cunha, o Internacional vê ele com promissão. Você que torce para o Internacional, acha que essa foi uma boa contratação? E você que é da Raposa, acha que foi uma negociação ruim que o Cruzeiro fez por reforçar o rival? Deixa nos comentários, porque nós temos ainda mais uma informação para completar o vídeo, que é sobre o São Paulo, uma saída dessa vez. Alan Franco deixa o São Paulo e vai reforçar o Tigres do México. O zagueiro argentino Alan Franco deixará o São Paulo para defender o Tigres do México por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Empréstimo de 1 ano e ainda tem a opção de compra no final desse empréstimo. Segundo a ProUOL, a operação está totalmente acertada, ou seja, está tudo certo, a negociação já está completada, restando apenas a assinatura de documentação entre os clubes. O acordo entre as partes já foi concluído e a oficialização da transferência deve acontecer nos próximos dias. O empréstimo ele foi acertado por $500 mil, ou seja, 2,5 milhões de reais. A opção de compra está fixada no valor de 1,5 milhão de dólares, cerca de 7,6 milhões de reais. O jogador abriu mão de todos os valores atrasados pelo São Paulo, ou seja, tinha algumas
pendências com o tricolor paulista e ele abriu mão dessas pendências para ir para o Tigres do México. Alan Franco, de 29 anos, atuava no São Paulo desde 2003, disputou mais de 2 temporadas pelo clube antes de acertar sua transferência para o futebol mexicano. E aí, torcedor paulista, torcedor do São Paulo, acha que essa foi uma negociação ruim ou foi uma boa? Deixa a tua opinião nos comentários, o que você acha de tudo isso. Gostou desse tipo de vídeo? Deixa nos comentários, quero saber, pra gente poder estar trazendo mais atualizações também do mercado da bola, tendo em vista que vai ter agora uma janela de transferências muito movimentada pro futebol brasileiro. É isso aí, até a próxima!